hoje nós temos uma falsa democracia, né? Onde o STF, de fato, decide tudo sobre o nosso país, né? Flávio Dino, até pouco tempo atrás, estava se intrometendo sobre contratos de funerária em São Paulo. O Barroso está defendendo o voto misto distrital. O que vocês estão fazendo? Vá ser o controle de constitucionalidade que vocês devem ser, vai se ater àquilo que a Constituição fala que vocês devem fazer. Agora vem a aula de Flávio Dino, tá ligado? É que ele, no final das contas, é como o Dino uma vez disse, o problema de Nicolas é que ele não gosta de pobre, meu velho. Se for um bagulho que for beneficiar o pobre, ele já é contra. E mais antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa pra fortalecer o engajamento e bora para as ideias de Dino, é fogo no gado, papai. A ministra Carmen Lúcia, com muita felicidade, refuta cabalmente essas ideias de que o princípio da dignidade da pessoa humana seria uma coisa quase que anedótica. Porque eu, ministro Zanin, quando proferi essas decisões, vi este debate, mas como o ministro do Supremo falou da dignidade da pessoa humana e não falou dos contratos? Eu fiquei perplexo, porque eu disse, vamos estudar pelo menos direito romano. Porque se ler o direito romano, vai encontrar que lá não havia essa absolutização dos contratos, muito menos nos parâmetros contemporâneos do direito civil. Então, evidentemente, a função social do contrato, as assimetrias fáticas como elementos de interpretação ou até de infirmação do contrato, fazem com que, obviamente, não se trate de algo ilegítimo você mencionar o princípio da dignidade da pessoa humana como um elemento de interpretação da força vinculante do contrato. E eu me vi diante disto, porque o ministro do Supremo está descumprindo o contrato. Mas se o contrato não é compatível, eventualmente, com o conjunto da ordem jurídica, onde está o crime hediondo ou o pecado de dizer que um contrato tem que assumir tal contorno? Essa dogmatização dos contratos é curioso. Ela que é ideológica, porque normalmente se faz uma crítica aos constitucionalistas que ousam concretizar a Constituição no sentido de que eles seriam ativistas. Quando este termo surge nos Estados Unidos com outro sentido inverso ao que se pensa. Ativista foi a Suprema Corte dos Estados Unidos, na era Lochner, contra os direitos sociais, e não a favor. Então, se diz, os ministros do Supremo, enfim, os doutrinadores, aqui presentes, alguns dos mais ilustres, são ativistas e estão ousando não mencionar o contrato? Não, se cuida de interpretar o contrato à luz de uma relação de supra- e infraordenação que determina que ele não tenha caráter absoluto, como, de fato, na ordem jurídica, quase nada o é. Então, essa é a razão pela qual eu, inspirado na ministra Carmen, cito na decisão esta força normativa, claro que não absoluta, mas relevante, da dignidade da pessoa humana. Volto ao ponto. Se o direito e um tribunal não se presta a proteger os mais frágeis, ele não serve para quase nada, porque os mais fortes são detentores de poderes fáticos e se bastam a função judicante, o direito como instituição cultural, se presta, sobretudo, a proteger os mais frágeis, ou aquilo que, na dicção bíblica, é chamado de órfãos, viúvas. São aqueles que, desde o Antigo Testamento, são os destinatários, a meu ver, das instituições humanas prioritariamente. E isso que significa a alusão ao princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, a invocação da essência da instituição do direito e do papel primacial, imprescindível, de um tribunal, sobretudo no Tribunal Constitucional. Os serviços, digo eu, os serviços funerários, cemiteriais e de cremação no município de São Paulo sofrem impactos negativos, decorrentes de práticas mercadológicas, alheias até mesmo a alguns parâmetros estabelecidos pela própria municipalidade por meio de sua agência reguladora.
Essa inadequação tem gerado desvios prestacionais que afrontam os preceitos constitucionais consagrados no artigo 175 da Constituição. É fato notório que os serviços mencionados possuem natureza essencial, pois envolve o respeito à vida, exigindo que os ritos fúnebres sejam conduzidos de forma adequada e acessível a todos. Dessa forma, qualquer desvio prestacional, como a cobrança de preços abusivos, a baixa qualidade das informações aos usuários e na execução dos serviços, ou a falta de transparência na gestão, configuram formas graves de violação ao ordenamento jurídico, comprometendo a finalidade pública do contrato. É evidente que a concessão desses serviços à iniciativa privada, repito, que não está em questão, não exime o poder público da responsabilidade de assegurar a prestação adequada, conforme determina o preceito constitucional acima mencionado. Cabe ao município fiscalizar e regulamentar a atuação das concessionárias, de modo eficaz, de modo efetivo. Eu fico a imaginar que, em face da ordem judicial, diz a agência reguladora municipal que vai dobrar o número de fiscais, alvíceras. Quão positivo isto é para a cidadania paulistana saber que havia 31 fiscais e a agência reguladora informa nos autos que vai dobrar ainda no ano de 2025 esse quadro de fiscais, exatamente em função deste papel insubstituível do poder concedente. Além disso, a política tarifária deve ser justa, clara e acessível, evitando que as concessionárias imponham valores excessivos ou estabeleçam barreiras econômicas que dificultem o acesso da população a esses serviços essenciais. Em outro momento, presidente, vou revisitar, não agora, o dado trazido pela ilustre procuradora do município de São Paulo, no sentido de que houve em 2024, 90.453 óbitos na cidade de São Paulo, e 9.000 gratuidades. É algo que talvez mereça, ministro Alexandre, até uma audiência pública, em sede de ADPF, prevista na lei, uma vez que, me parece, a princípio, desconforme, infelizmente, com a pirâmide social de São Paulo e do Brasil. Eu não posso crer que haja apenas 10% de pessoas carentes em São Paulo. Se fosse em Mônaco, Luxemburgo, San Marino, ou em algum cantão suíço, um país nórdico, Suécia, Noruega, Canadá, eu poderia achar que há algum sentido nisto. Mas, como disse, quem sabe, com o prosseguimento do feito, uma audiência pública possa esclarecer os critérios de aplicação das gratuidades. Finalmente, em face do horário, eu estou pulando umas partes do voto, a fiscalização rigorosa é indispensável para coibir práticas predatórias, sobretudo em um momento de extrema vulnerabilidade emocional, como a perda de um ente querido. Nesse passo, o município de São Paulo deve garantir que sua agência reguladora dispõe de estrutura material e recursos humanos adequados para o pleno desempenho de suas funções. A ausência de uma estrutura eficaz compromete a efetividade da regulação normativa, tornando-a inócua diante das demandas concretas do cotidiano dos paulistanos, configurando, digo em negrito, danos irreparáveis para as famílias dos falecidos. Não há dúvida quanto a um perículo e mora gritante em face da natureza do bem da vida tutelado. Eita, amor, vai Supremo Dino. Sempre inspiradíssimo, vai. Super inspirado. Sem pano, vai me tirar muita onda. Não sei se vocês já sacaram. Vou deixar no final até desse vídeo aqui pra vocês verem, caso queiram. Tem um bagulho lá das indiretas que ele mandou lá pra algum nota. Faz patifaria. Oxi, foi bagulho de papo de Maquiavel, Locke, Montesquieu. Bagulho doido. E na humildade, por favor, se não apertou o like até agora, eu imploro, por favor, aperte, moleque, que o vídeo vai acabar e depois que sair do vídeo não dá pra apertar mais. Se não for inscrito no canal,
humildemente também peço que se inscreva e comentário é essencial pro vídeo chegar mais longe. Pô, pode comentar qualquer coisa mesmo, tá ligado? Não, na dúvida, deixa aquele bom velho ser anistia pra golpista, que tá ligado, é golpista bom. É golpista preso, papai. E às vezes eu fico nervoso de ver muito comentário desse anistia aqui no canal. E manda até cartinha pra Xandão reclamando. É viagem, mas se preocupe não que Xandão e Guru já deu papo, que é negócio de liberdade de expressão e tudo mais. Tanto os vídeos como os comentários. Sem pano, meu velho. Ei, e se puder fortalecer também no Pix, ajuda e filosofia vaginal @gmail.com. Pode ser qualquer valor. Tamo junto, até a próxima. Paga o pista sem anistia. E que esse ano venha muito churrasco pra nós. Oxe, eu viajo sem bagulho de picanha. É fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!